pessoal! Bem-vindos a mais um conteúdo do projeto EQ001, Desvendando a Engenharia Química. Você que viu o nosso último vídeo já sabe que a engenharia química é responsável pela transformação de matérias-primas em produtos de larga escala. Mas o que o engenheiro químico deve saber para fazer essas transformações? Como elas são feitas? Hoje vamos introduzir os fundamentos que serão adquiridos no curso. O profissional de EQ precisa de habilidades e conhecimentos diversos. Sua base técnica é fundamentada em áreas que combinam principalmente química, física e matemática, mas também biologia e computação. É possível ter uma boa visão do curso com essa representação do professor Rafael Supino. Na base da pirâmide estão as disciplinas básicas. Comum a outros cursos, temos os cálculos, as físicas e químicas teóricas experimentais. Além delas, no básico temos a disciplina de balanço de massa e energia, essencial para o engenheiro químico. Em seguida, temos as disciplinas científicas, fenômenos de transporte, cinética e termodinâmicas. E no topo da pirâmide estão as disciplinas tecnológicas, operações unitárias, reatores, controle e o projeto final, o famoso TCC. Vale lembrar que, além dessas que foram citadas, você fará outras disciplinas que o ajudarão a se formar como indivíduo e profissional, como eletroquímica e corrosão, direito e preservação do meio ambiente. Quer saber o que vai aprender nessas disciplinas e como esses conhecimentos se concretizam na indústria? Então não sai daí, pois vamos falar dos princípios de funcionamento de alguns equipamentos que irá estudar e são responsáveis por essas transformações. Os princípios de funcionamento de grande parte dos equipamentos da indústria química não envolvem motor ou eletricidade. Podemos citar o uso de eletricidade para transporte de fluidos e sólidos, instrumentos, pás rotativas e outras funções auxiliares. No curso, você irá aprender a dimensionar equipamentos que usufruem das propriedades físico-químicas da matéria. Eles são pensados para serem econômicos, seguros, controláveis e pouco poluentes. Vamos começar pela transferência de movimento, em que você estudará principalmente o transporte de fluidos. Observe esse tanque. Por que no orifício do fundo o líquido escoa mais longe? Porque a pressão atmosférica é constante e há uma coluna maior de líquido exercendo pressão sobre ele. Lembre-se disso. A variação de pressão é a rainha da transferência de movimento. Você estudará em profundidade o escoamento em tubulações, que está presente em todos os processos. Para elevar a pressão e promover o escoamento, são usados bombas ou compressores. Eles são projetados por engenheiros mecânicos e selecionados pelos engenheiros químicos com base nas pressões e vazões requeridas. O fluido irá passar por um grande circuito, com tubulações e equipamentos. Assim como é difícil atravessar uma multidão, o fluido perde pressão ao se deparar com obstáculos. Essa perda é considerada na escolha da bomba para líquidos e compressor para gases. Esses e outros equipamentos, baseados na transferência de movimento, como filtração e centrifugação, são estudados em operações unitárias 1 e seus fundamentos e escoamento em tubulações em fenômenos de transporte 1. Também na engenharia química, estuda-se a transferência de calor. Você irá estudar a transferência por condução, convecção e radiação entre sólidos, gases e líquidos. Um trocador de calor típico, de forma simples, é como a imagem. Temos separados por uma parede o fluido que se deseja alterar a temperatura e um fluido de trabalho. A força motriz dessa transferência é a variação de temperatura. De forma geral, se deseja resfriar uma corrente, será usado como fluido de trabalho água e se esquentar, vapor. Nesse tipo de equipamento, a convecção e condução são as principais formas de calor. Você irá aprender equipamentos e modelos mais complexos. Esse tipo chama casco-tubo. Um fluido irá passar pelos tubos e outro em torno deles, o casco. Você irá aprender a transferência de calor em fenômenos de transporte 2 e seus equipamentos em operações unitárias 2. Uma particularidade do engenheiro químico, dentre as engenharias, é o conhecimento de reações químicas e projetos de reatores. Um modelo de reator simples é um tanque com agitador. Ele terá entrada dos reagentes e saída da mistura após a reação, embatelada ou contínua.
O que irá provocar a reação é o contato entre os reagentes em temperaturas e concentrações adequadas. Muitas reações ocorrem apenas em temperaturas altíssimas ou com velocidades muito baixas. Isso implicaria em consumo alto de energia em equipamentos muito grandes. Assim, é usado largamente catalisadores, que são materiais que facilitam a reação, mas não são consumidos ao final dela. O catalisador fica dentro do reator, fixo ou movimentando com o fluido. Você aprenderá os fundamentos em cinética química aplicada e o dimensionamento desses equipamentos em reatores químicos. Há também reatores que usam enzimas ou micro-organismos como catalisadores, que você irá estudar em Bioengenharia 1 e 2. Por fim, o último tipo de transformação que falaremos hoje é a transferência de massa. Ela estuda a mudança de composição da matéria sem reações e ocorre quando compostos químicos saem de um meio para outro. Isso acontece, por exemplo, quando se faz um café, ocorrendo a transferência do sólido para o líquido. O que promove essa migração é a diferença de concentração. Alguns equipamentos que se baseiam nessa transferência são torres de destilação e torres de absorção. Você aprenderá a transferência em fenômenos de transporte 3 e os equipamentos em operações unitárias 3. Vamos falar sobre a torre de absorção. Nela, temos um gás rico em um componente que será transferido para um líquido. Geralmente, a torre consiste em uma coluna contendo recheio inerte, ou seja, que não reage com os fluidos. Nesse exemplo, temos o líquido entrando no topo e o gás pelo fundo. O recheio será coberto por uma fina camada de líquido, aumentando o contato e assim a transferência entre as duas fases. Existem vários formatos e materiais de recheio para aplicações diferentes. Alguns exemplos de uso de torre de absorção são limpezas de gases com poluentes e recuperação de produtos que reagem em fase gasosa. Gostou desse vídeo? No card temos mais sugestões para te ajudar a decidir se irá cursar engenharia química. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Siga os perfis do Café aqui nas redes sociais para não perder novas postagens.